Pai, ele era Espírito Santo, mas ele se esvaziou da sua divindade para vir como homem. Ei, temos que nos esvaziar de nós mesmos. Aleluia, Deus. Não tem como. Não tem como. Como o Senhor tem falado ultimamente com a igreja sobre isso, sobre parar de fazer a própria vontade, sobre de fazer a vontade dele, sobre de cumprir o que ele manda. Jesus fez isso. Ele obedeceu, ele se esvaziou, ele veio como homem, sabendo o que ia passar, mas eu e você não queremos nos esvaziar de nós mesmos. É, Deus. O nosso ego quer ser maior, a nossa vontade quer ser maior. Ei, não tem como você vir buscar a libertação pela sua casa se você não perdoar mágoas. Aleluia! Aleluia, Deus. Não tem como você vir buscar a libertação pela sua família se você mesmo não foi liberto. Glória a Não tem Deus. como. Porque Aleluia. para você buscar para alguém, primeiro você tem que se esvaziar de si mesmo, a obedecer, se libertar, para depois você fazer. Mas o problema hoje é que nós queremos que as pessoas mudem, mas nós não mudamos. Nós não mudamos, nós não nos esvaziamos, não obedecemos. E aí? Mas eu quero que meu filho seja liberto, eu quero que minha esposa seja liberta, eu quero que Deus faça eu crescer no meu ministério, eu quero que Deus faça isso, faça aquilo outro. Deus não é serve. Deus não só obedece a você, Ele só obedece ao Pai. Então não tem como. Para você se libertar, para você crescer, tem que se livrar de você mesmo. Aleluia, Deus. Esvaziar de você. Jesus, ele era rei, ele era poderoso, ele era majestoso, ele fazia esse milagre sobre a face da terra, ele curava, ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, mas ele fez isso tudo como homem, tudo como homem. Quando ele fazia, ele orava, ele pedia ao Pai, quando ele falou tudo para ressuscitar Lázaro, eu sei que você pode, mas para que todos vejam. Ele podia, mas ele queria que todos tivessem a certeza. Ele era grande, mas ele esvaziou. Então nós temos que nos esvaziar. Então a palavra desta noite é ensinamento para mim e para você. A obedecer, Aleluia. se esvaziar. Deus está falando comigo e com você. Glória a Deus. Depois que Aleluia. Jesus fez isso, ele começou a pregar o Evangelho a toda criatura. Ele era humilde, ele era bondoso, ele era amoroso. Muitas palavras diz que pelo olhar as pessoas se convertiam, porque viam algo diferente no olhar daquele homem. Aleluia. Mas o que as pessoas veem quando olham para mim e para você? Oh, glória.
Aleluia, Por glória a mais Deus. que tu tenha dificuldade, por mais que tu tenha as lutas, por mais que Oh, muitas glória. vezes nós queremos parar, nós temos que dobrar o joelho e falar: seja feita a tua vontade, não a minha. Aleluia, Deus. Porque pela minha vontade eu não prego, pela minha vontade eu não louvo, pela minha vontade eu não venho, mas a vontade dele tem que permanecer em mim. Aleluia. É a vontade dele tem que ser soberana a minha. A todo tempo. A todo tempo. Então, quando Jesus veio, ele nos deu instruções como deveremos conduzir a nossa vida. Aleluia. Para mim e para você. E quando ele chegou ali, na cruz do Calvário, a qual nós sabemos que ele foi levado, foi julgado, mandaram ele soltar Barrabás, crucificar ele, e aí ele foi crucificado, levou a sua cruz, a cruz que não era para ele, a cruz Oh, que glória. era para você. Aleluia. Os pecados que estavam sobre ele era meu e seu. Ele não tinha pecado, ele não tinha defeito, ele só escolheu obedecer. Assim como eu, você deve escolher todo dia obedecer. Aleluia. Obedecer. Porque nós sabemos que obedecer é melhor do que sacrificar. Então não adianta fazer sacrifício de fogo se não existe obediência à palavra. É Deus. Estamos nos enganando. E ele escolheu obedecer. Então, quando ele levou a cruz ali, sangrando, chicoteado, com a coroa de espinho, derramando sangue, com aquela cruz pesada, ele levou para que hoje eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Seremos libertos, nós seremos curados, nossa família vai ser liberta, nossa família vai ser transformada, Aleluia. os segredos vão se abrir, Deus vai multiplicar, Deus vai fazer, Deus vai te levar em lugares que nem você mesmo sonhou um dia ser levado. Deus vai para a sua vida o que Ele te prometeu há muito tempo e não é cumprido. Mas quando você obedecer, não existe libertação sem obediência. Aleluia. Não existe transformação sem obediência. Não existe. É difícil, mas é verdade. Não existe. Quando as pessoas que são casadas, elas não têm que obedecer ao marido. Se você quiser ir para uma festa e o marido falar, não vai dar para você ir, você vai bater de frente com ele, você vai? Não. Você vai obedecer o que ele está falando. É assim que a gente tem que entender a nossa intimidade com Deus. Quando Deus mandar, a gente obedece. Quando Ele falar faz, você faz. Quando Ele falar não faz, você não faz. E é assim, é simples. Quando você entender esse propósito, você vai ver que a transformação na minha e sua vida vai vir. Aleluia. E vai ser assim, ó, num piscar de olho, uma chave que vai ser virada. Se experimente colocar na profissão. Simplesmente colocar como Deus te quer. Simplesmente se experimente colocar na rocha que é Jesus e falar para Ele: Senhor, a partir de hoje a minha vida vai ser transformada. Aleluia. Glória a Eu vou Deus. obedecer, eu vou me esvaziar, eu vou fazer o que o Senhor manda. Se as portas do céu não vão ser abertas para você. Aleluia. Eu falo isso porque quando o Senhor me chamou para a palavra, eu falei para Ele que eu só ia pregar o que eu vivo. Falei, não vou pregar nada de ninguém, de ninguém, eu vou pregar o que eu vivo. Então, quando eu chego aqui, eu prego sobre algo, é porque eu vivo, eu passei. Quando eu falo para você que se você se posicionar, Deus te transforma, eu estou falando de mim. Quando eu falo para vocês que quando você se colocar de pé, o Senhor vai mudar sua vida, que nem você vai acreditar, estou falando de mim. Porque no momento que eu me posicionei, que eu cumpri a palavra do Senhor, Ele começou a agir na minha vida. E Ele vai Aleluia. agir também na sua. Glória a Deus. Então, se tiver que guardar algo que eu falei hoje, se nem tudo agradou, mas se tiver que
Aleluia. A voz de Deus a todo momento, tempo e fora de tempo. Escolha se esvaziar de você mesmo, das suas vontades, daquele ego, daquela mágoa que você tem, que você não quer largar. Escolha. É Deus. Escolha Aleluia. se esvaziar e faça a vontade de Deus. Só isso. Se tiver que guardar alguma coisa nessa noite, se tiver palavra, guarde só isso. Só isso. Porque Deus tem grandes coisas na sua e na minha vida. Oh, aleluia. Ali não existia mais separação entre eu e ele. Não existia mais. Eu posso ter o prazer de entrar na presença dele todo dia, toda hora, todo momento, chorando, gemendo, gritando, porque eu tenho livre acesso a ele. Eu não preciso mais de ninguém para ficar mandando o sacerdote fazer sacrifício para mim. Aleluia. Eu tenho livre acesso a ele. Ele fala o quê? Chegai a mim, eu chegarei a vós. Então ele deu isso pra gente naquela cruz. E a palavra diz que o véu se rompeu. Então, pelo véu rompido, nós somos libertos. Pelo sangue derramado, nós somos transformados. Pelo sangue derramado, nós somos purificados. Todos os dias. Então, nesta noite, eu só quero dizer uma coisa para você. Obedeça. Aleluia. Esvazie. Tenha bondade. Tenha amor. Sinta a dor do seu irmão. Sinta a tristeza do seu irmão. A Aleluia. Bíblia diz que nos últimos dias haverá fome e sede da palavra. A Bíblia diz que nos últimos dias serão dias difíceis, que teremos amantes de si mesmo. Mas nós temos que ser diferentes. Aleluia. Nós temos que fazer a diferença sobre a face da terra. Nós temos que amar, nós temos que abraçar, nós temos que cuidar, ter palavras para dar de consolo a almas feridas. Nós temos que ter isso. Não adianta buscar libertação, não adianta buscar que Deus liberte sua família, liberte as pessoas, se você não fazer a sua parte, eu não fazer a minha parte. É Nós temos que Deus. fazer a nossa parte.
na próxima etapa. Tenho sido contigo até o dia de hoje. E te digo, um novo tempo se aproxima. Eu tenho te falado. Eu, Senhor, tenho te dito. Desce, desce. Eu preciso que tu desças. Para que tu estejas pronta para o que está por vir. Eu te prepararei no jejum. Entra no jejum, na oração. Mas assim te diz o Senhor: eu aumentarei o peso de glória sobre ti.